Nós vamos à palavra do Senhor que tem como tema nesta noite, desenvolvendo a salvação. Eu quero falar sobre esta área, que é uma área muito importante. Nós passamos por, praticamente, eu acredito, são várias fases, mas eu quero contar com duas fases muito importantes agora, para falar com você a respeito desse tema, desenvolver a salvação. A primeira fase é quando você ainda não sabe quem é em Cristo. A primeira fase é aquela que você não sabe quem é você espiritualmente. E aí você conhece a fase, essa primeira fase que você está, essa posição que você começa se conhecendo e vê que espiritualmente você não está bem, então você faz uma aliança com Jesus. E aí você faz aliança com Jesus, e aí você diz, agora eu estou salvo, sou filho de Deus, glória a Deus por isso. Mas tem a segunda fase. Tem várias fases, eu quero me deter nessas duas primeiras aqui. Então a pessoa, depois que recebe Jesus, ela precisa entender que há uma fase, número 2, para ela desenvolver. E que se ela não desenvolver, pegando a partir dessa fase 2, ela vai ter problemas sérios. A fase 2 significa o desenvolvimento da salvação. Digo, desenvolvimento da salvação. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Onde eu quero que você entenda também que o Senhor fala sobre isso. Diz, Filipenses 2, versículo 12 diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Diga comigo, com temor e tremor. Amados, por que nós falamos sobre o desenvolvimento da salvação com temor e tremor? Você tem que temer a Deus, não com medo de Deus. O temor, quando ele diz aqui claramente, com temor e tremor, ele está dizendo assim, porque sabe que nós temos um Deus, que Ele é o Deus justo. Ele é o Deus justo. E Ele cobra de cada um de nós, não só o temor, mas uma vida de santidade com tremor. E que nós temos que ter muito cuidado com essa fase número 2, de desenvolvendo a salvação. Agora, a fase 1, você que ainda não entendeu o que é essa fase 1, a primeira fase é aquela em que o homem precisa entender a posição do homem como ele está hoje. A Bíblia diz assim que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, não tem muita escapatória para o homem se todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, eles foram afastados, houve uma parede de separação entre Deus e o homem, e todos os homens na face da terra, todos, sem exceção, a Bíblia diz, carecem da glória de Deus. Mas o Senhor diz assim, como eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que o homem vai entender isso se não houver quem pregue? Então a igreja tem um compromisso muito grande, muito sério de levar a salvação para as pessoas. Se todos pecaram e foram destituídos, o homem precisa entender, mas espera aí, e o que foi que eu fiz para ser destituído da glória de Deus? O que foi que eu fiz para nascer um pecador? A Bíblia fala lá no Salmo 51 que em pecado a minha mãe me concebeu. Mas a Bíblia também diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Então na hora que o homem sabe distinguir na razão direitinho entre o que é certo e o que é errado, ele morre espiritualmente. Se uma criança morrer inocentemente, sem conhecer, saber definir entre o bem e o mal, ela morre na inocência. Então ela não tem pecado aí. Mas a partir da hora que a criança entende o que é pecado, ela morre espiritualmente. Você vê que coisa interessante, uma criancinha quando peca, quando ela mente,
E aí o pai diz: você mentiu para mim. Eu não menti, não. Aí faz aquele biquinho assim: mas você mentiu para mim. Isso é feio. E observe que quando você pergunta à criança: você mentiu para mim, ela pesa nela um sentimento de quê? Definição. Eu sei o que eu fiz, eu sei que eu errei, eu sei que eu menti, eu sei que eu pequei contra meu pai, eu sei que eu falei o que não deveria falar. E aí ela ativou nela a morte espiritual, a partir da hora que ela começou a entender isso. Mas se ela morrer antes, inocente, sem entender o que é aquilo, e ela não fez por maldade, mas ela fez na inocência, então ela está isenta disso, dessa morte, de morrer. Se ela morrer, ela está isenta do inferno, ela está isenta de arcar com a morte espiritual que nós herdamos em Adão. Agora, voltando para você, voltando para quem tem razão, quem tem entendimento, as faculdades treinadas, você tem que entender que a morte espiritual veio em Adão, e você deve entender que você não é filho de Deus enquanto não fizer uma aliança com Jesus. Então, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, você necessita fazer uma aliança com Jesus. Eu não vou abordar fortemente o plano de salvação, porque essa pessoa que te convidou, ela tem capacidade de falar com você sobre o plano de salvação melhor depois. Mas eu quero dar umas pinceladas aqui rápido. Então, você precisa entender que o homem foi destituído da glória de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, e essa morte espiritual, se ele morrer nela, ele morto espiritual sem fazer uma aliança com Jesus, ele vai direto para o inferno. A Bíblia relata que filho de Deus só é aquele que reconhece o sacrifício de Jesus e que recebeu Jesus em seu coração, e agora nessa aliança esse homem começa a andar de mãos dadas com Cristo. Porque deixa eu falar isso, religião é uma praga no mundo. O cara acha que porque eu fui para a igreja e eu creio em Deus e está tudo certo, está resolvido. Não é, isso é religião, a religião ensina isso. A verdadeira verdade, a palavra verdadeira é aquela que entrou no seu coração sobre salvação, é essa. Você tem que fazer uma aliança com Jesus. Aliançado com Jesus, você tem que ter um compromisso com Jesus, porque quando você se converte e recebe Jesus, você se torna noiva de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Jesus. E Jesus não quer uma noiva que viva de todo jeito, ou que ande de qualquer jeito, ou que tenha uma aliança sem compromisso com Ele. Ele quer que eu e você vivamos, sigamos com Ele em uma aliança de verdade, uma aliança de compromisso. Então não adianta você dizer: eu creio e está tudo resolvido. Ah, pastor, eu tenho a minha religião, eu vivo do meu jeito, eu creio em Deus do meu jeito. Nós temos que crer em Deus conforme a palavra. O que a palavra determina é o que nós devemos fazer. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você precisa receber Jesus, precisa, mas agora que você recebe Jesus, você recebe nada mais, nada menos do que salvação eterna. Diga comigo: salvação eterna. E quando você faz essa aliança com Jesus, você está renunciando à morte espiritual que você herdou em Adão. Você diz assim: mas o que eu fiz para pegar? Num certo tempo, uma pessoa muito entendida, um cara muito inteligente, muito filósofo e muito culto, inclusive um homem de muita inteligência, chegou e disse para mim: eu não entendo e eu não aceito e não admito esse julgamento seu. Porque o que é que eu fiz para merecer o inferno porque eu sou pecador? O que eu fiz para ser pecador? Foi o que eu fiz para ser pecador? Qual é a culpa que eu tenho em ser um pecador? Eu não pedi para pecar. Eu não pedi para nascer. Deus me colocou neste mundo, pronto, e agora eu sou pecador. E agora eu vou viver fadado a essa visão, que eu sou pecador, e que se eu não fizer uma aliança com Jesus, eu vou para o inferno. Veja só, eu disse para você no começo, bem no início, até antes de começar a gravar essa ministração, que o homem, ele tem o privilégio de ser criatura de Deus. Deus criou o homem, e esse homem tem o privilégio de ser criatura de Deus, e isso significa
um homem criado com um propósito aqui na terra. Porque no mundo espiritual, Deus quis que esse homem reinasse aqui na terra. Mas o homem, quando foi criado e colocado aqui na terra, Deus deu ao homem o direito, o livre-arbítrio, o direito de ir e vir, e das suas escolhas. Mas o Senhor disse: vocês nunca poderão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Se vocês comerem Adão, vocês certamente morrerão. Mas um dia, a Eva, ela foi iludida pela serpente, a serpente leva a Eva a provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto significa, ela entende que Deus fez um pacto, esse pacto foi um pacto verbal, com Adão, e ela entendia que ela não podia quebrar o pacto com Deus. Mas Satanás, ele já estava aqui. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem para reinar aqui, ele fez o propósito, teve o propósito de botar você e eu aqui, e dizer assim: vocês vão reinar aonde o diabo outrora reinou. Eu quero que o homem seja criatura minha, criado para o louvor da minha glória. E esse homem precisa obedecer a minha palavra, para que esse homem viva uma vida de comunhão comigo aqui na terra. Então, quando Eva ouviu a voz da serpente dizer assim, que a serpente tentou Eva, dizendo que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, seria semelhante, igual a Deus, teria os poderes que Deus tinha, teria, sabe, digamos assim, olha, você vai ser tão poderosa quanto Deus, ou seja, você vai dominar tão quanto Deus. Quem é que não quer ter um domínio, um poder desse? A Eva pensou, poxa, que ideia legal, vou ser igual a ele. Então ela foi enganada pela serpente, e ela quebrou o pacto de fidelidade. Ouviu Deus falar o que era para fazer e não fez. E quando ela quebrou isso, sabe o que aconteceu naquela hora? Satanás, ele simplesmente iludindo Eva, e Eva iludindo Adão, ele ganhou, ele conquistou, foi-lhe entregue de mãos beijadas o poder da terra, do mundo. E ele, quando recebeu esse poder, ele diz que foi-lhe dado esse poder. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, quando ele vai tentar Jesus, ele diz assim: foi-me dado o poder. Então esse poder que foi dado a Satanás é justamente o poder dele dominar aqui. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Lá em Apocalipse fala assim: ai de vós, ó terra, porque Satanás foi lançado até vós. E a Bíblia relata também algo muito interessante, é que o homem, o mundo ele está no maligno. Ou seja, Satanás está tentando, ele está dominando. O que ele puder fazer para destruir o homem, ele destrói. Então Deus criou o homem com um propósito perfeito. O propósito de dominar aqui na terra, o propósito de ver uma vida boa aqui na terra, o propósito de desfrutar do melhor. Irmãos, quando você lê lá na criação, você vê que Deus criou tudo muito bom. Tudo bom, mas Deus criou o homem, foi muito bom. E quando ele fala essa criação dele, foi uma criação para que o homem viva bem aqui na terra. Então o propósito de Deus era que o homem reinasse aqui, onde Satanás foi lançado, porque ele se rebelou dos céus. Deus disse: eu quero que o homem viva aqui muito bem. Então o propósito do inimigo é tirar do homem aquilo que Deus deu. Então quando o homem não entende, ele diz: por que eu sou pecador? Eu não pedi para ser pecador. Não é que você pediu, é que você foi gerado em um mundo decaído, um mundo em que Satanás domina ele. É que nós fomos prejudicados com o pecado de Adão. A semente de Adão, na semente ou da semente de Adão, nasceu todas as gerações, todos os homens da face da terra. Então, de uma semente de abacate, de uma abacateira vai dar o que, pessoal? Abacate. É ou não é? Então você precisa entender, se você é uma pessoa que nasceu dos seus pais, e quando faz o exame, o DNA, vai acusar a cadeia de DNA total dos seus pais em você. Você herdou tudo dele. A informação no seu DNA, seu sangue, etc, etc, genética e tudo mais. No mundo espiritual, nós somos do mesmo jeito. Nós herdamos em Adão sem pedir para nascer assim.
Você não pediu para nascer na família que você nasceu, ter o pai que você teve, a mãe que você teve. Talvez você seja arrependido por ter nascido na casa que você nasceu, porque você não sabia ainda. Mas a casa que você nasceu, a família que você nasceu, é um propósito de Deus. Então você não pediu para nascer na sua família, você nasceu. Ora, bola, se eu nasci, e agora? Vou viver a minha vida. Vou tocar a minha vida, vou fazer a minha vida ser uma vida de êxito. Sim ou não, pessoal? Se seus pais nasceram fracassados, você tem a semente do êxito, você vai viver uma vida de fracasso? Perguntar a você, você nasce numa família em que seus pais são fracassados, seus pais são pais que não crê, não tem muita pujança, não é aguerrido, mas você tem aquela pegada que você tem aprendido aqui no ministério da Igreja da Alegria, e que você é vencedor, mais que vencedor, que você pode dar a volta por cima, que você pode conquistar, que você pode ser um grande empreendedor, você pode ser uma pessoa muito próspera na vida, você pode ter seu carro, sua casa, o seu melhor, amém ou não amém? Então, se você entendeu que você pode ter tudo isso, você vai viver a vida dos seus antepassados? Não. Você vai tomar uma decisão de viver melhor. Assim é em Adão. Eu não posso viver o fracasso de Adão se eu tenho uma escolha, eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha vida. E a escolha e a oportunidade de melhorar a minha vida é eu saber que eu nasci, tem a genética espiritualmente de Adão estava morta, e eu tenho um vislumbre, eu tenho uma luz, eu tenho uma oportunidade, eu posso mudar a minha vida, vou aproveitar a oportunidade e vou mudar. Então a natureza pecaminosa é isso, ela domina você até o dia que você quiser, até o dia de você ouvir essa verdade. Então você está morto em seus delitos e pecados, mas há uma esperança para você. Não significa que, ai meu Deus, então quer dizer que eu sou pecador, eu posso ir para o inferno. Você iria para o inferno se você não fizesse uma aliança com Jesus. Por isso que o Senhor está dizendo, a primeira fase é, arrependa-se, entregue sua vida a Jesus. João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em quem? No seu nome. E quando eu recebo Jesus, o sacrifício dele, aí a Bíblia diz, no 1 de João capítulo 5, versículo 10, aquele que crê no Filho, viu que lá em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Ou seja, você recebe poder de filho quando você crê, quando você recebe Ele como Senhor. Aí ele diz aqui em 1 João capítulo 5, versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si um testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho de Deus, tem a vida. Aquele que não tem um Filho de Deus, não tem a vida. Agora, muitos dizem, mas eu tenho um Filho de Deus. Espera aí, calma. Você tem um Filho de Deus, você vai procurar se identificar com Deus. Diga ao seu vizinho, diga a essa pessoa que está pertinho de você, se não tem ninguém perto de você, diga a você mesmo, se eu sou filho de Deus, e se eu tenho um filho de Deus, diga, eu vou viver como Deus manda que eu viva. Amém ou não amém? Ele diz já lá em João 15, versículo 7, se permaneceres em mim, tem uma probabilidade de você não permanecer, viu? Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Então ele está dizendo assim, olha, há uma possibilidade de você dizer que está nele sem estar nele, de você dizer que eu estou em Cristo, mas eu não estou permanecendo. E o que é que não me faz permanecer? Viu o desenvolvimento da salvação, que é a segunda fase? Eu não só posso fazer a minha aliança com Jesus, mas eu agora vou ter que desenvolver essa salvação. Vou conhecer o que é errado, vou ver dentro da Bíblia o que a Bíblia fala, o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer, e para que eu desenvolva a minha salvação. João 15, versículo 4 diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aí no 7 diz assim, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Então ele está dizendo assim, para permanecer em mim, é a palavra de Deus que tem que estar em você. Ela tem que ser praticada. Então, eu agora vou fechar essa primeira parte, da primeira fase, dizendo para você, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, hoje é o seu dia. Se você acha que você é filho de Deus, sem nunca ter feito uma aliança com Jesus, balela, é errado.
Tem nada a ver. Isso não é certo. Você leu ainda agora em João 1,12 que diz: mas a todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: você só se torna filho de Deus quando você recebe Jesus no seu coração, quando você faz uma aliança com Jesus. Amém ou não amém, pessoal? Então, agora para você, nessa primeira fase, ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você precisa confessá-lo diante dos homens. A Bíblia fala, acho interessante que a Bíblia não, o Senhor diz assim, olha, eu não vou deixar barato a aliança do homem para comigo, porque não foi barato o meu sacrifício para com o homem. Todos viram Jesus crucificado naquela cruz. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram na época. Jesus, todos presenciaram. Todos viram Jesus morrer crucificado. Todos viram Jesus passar pelo sofrimento. Todos viram Jesus ali, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos na época viram. Foi tão forte o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, que quando Jesus ressuscitou, você sabia que túmulos se abriram e pessoas saíram andando nas ruas de Jerusalém. A vida, o poder, o dunamis de Deus, a demonstração do poder de Deus diante de todos, para o Senhor dizer assim: eu morri por você. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O pecado nos sobrecarrega, nos entristece. E Jesus está dizendo assim: essa primeira fase vocês têm que entender, que eu morri por você, você precisa fazer uma aliança comigo. E isso tem que se tornar, isso tem que ser notável diante de todos. Por que eu vou me envergonhar do Evangelho, se ele é o poder de Deus? O apóstolo diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Então eu preciso agora denunciar a todos que eu sou aliançado com Jesus, que eu fiz uma aliança com Jesus. E aí Romanos capítulo 10 vai falar sobre essa aliança, que você tem que fazer verbalmente, mas você tem que demonstrar essa aliança com a vida, com o testemunho. Conhecerei a árvore pelos frutos. Então, quando você dá o testemunho que você recebeu Jesus, aí as pessoas dirão: poxa, realmente, você agora é crente. Você fez agora eu creio que você fez uma aliança com Jesus. Agora, olha para mim, com todos os defeitos que você tem. Você não tem que esperar tirar: eu vou melhorar, eu vou pecar menos, eu vou mentir menos, eu vou fazer coisas mais certas, eu vou me alinhar direitinho, pastor. Quando eu estiver mais certinho, aí eu faço uma aliança com Jesus. Não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Cansado significa esse pecado que você tem, essa vida toda empenada que você tem, esses erros, esses pecados que você comete. O Senhor diz: pode vir, venha, porque o Espírito Santo começou a boa obra, ele vai o quê? Aperfeiçoar. Então aqui ele está dizendo agora: só que você tem que entender, filho, a sua aliança é diante de todos. Todos têm que ver, os anjos, os demônios, Satanás, e Deus vai estar olhando, e a igreja, e as testemunhas, dizendo assim: ele fez uma aliança com Jesus. Apesar das falhas dele, ele é um cara que é aliançado com Deus. Aqui você vai entender que a aliança tem que ser o quê? Diante de todos. Aí ele diz em Romanos capítulo 10, como é que você fecha essa aliança com ele? Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que eu faço isso? Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí, aquele homem que morreu, ele agora volta a ter aquilo que foi roubado em Adão. E ele, nessa primeira fase, é lindo, porque ele fez uma aliança com Jesus, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar nesse homem agora. Só que esse homem, quando recebe Jesus, ele é cheio de mentira ainda. Pecador, safado, enrolão, enganador, pisa na bola, e de vez em quando comete pecados que você fica...
Porque a gente julga, né, as pessoas, porque fulano cometeu tal pecado, mas ao dedo da gente. A gente está apontando o pecado, tão quanto pecador quanto o outro. Então, esse homem, quando recebe Jesus, ele não tem a perfeição na sua alma, ele não começa de vez com a vida de santidade. Não, a santificação é no espírito do homem, mas ele vai precisar santificar o espírito dele também. Pastor, como é que ele santifica o espírito e a alma dele? No conhecimento da palavra, buscando a Deus. Aí, deixa eu só fechar essa primeira fase. Ele, quando recebe a salvação, ele tem que confessar diante dos homens. Mateus 10, 32 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está onde? Nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está onde? Nos céus. Então é preciso você entender que você tem que confessar diante dos homens. Meu irmão, se você se casa com alguém, você imagina, você está casado, casou com sua esposa, e alguém diz assim: olha, tu casaste com aquele homem, foi? Eu não. E ela se esconde, diz que não. Isso é casamento? O homem está casado com a mulher, e os amigos perguntam: tu casaste com aquela mulher? Eu vi tu com... Não, eu não casei não, a gente só estava só conversando. Não, mas você não está morando numa casa? Não, mas é porque eu vou lá e tal. Você queria casar com um homem desse? O casamento com Jesus é assim: diante de todos tem que ser conhecido. Eu sou firme com Jesus e acabou a história. Eu sou cheio de falhas, eu tenho problema, mas eu tenho Jesus em minha vida. E a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele vai o quê? Aperfeiçoar. Então, meu amado, entendeu agora que você precisa fazer a sua aliança com Jesus? E se eu não fizer essa aliança com Jesus? Mateus 10, 32 está dizendo: aquele que me negar, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, querido, deixa eu deixar bem claro aqui para você. Se você não quiser aceitar Jesus, você está dizendo não para Jesus. Se você diz não para Jesus, você tem um inferno esperando por você futuramente. Porque negar a Cristo é dizer: eu não quero o sacrifício de Jesus. E você vai para o inferno. No ato da sua morte. Você está entendendo? É um negócio assim ensinado, sem muita poesia, sem muito romantismo, indo bem direto ao assunto. Então eu quero que você entenda que é desse jeito. Jesus não morreu para a gente ter um caso com ele, assim, um flerte, um namoro ligeiro sem consequência. Ele quer casamento com você, ele quer você comprometido com ele, você participando de uma igreja, participando de uma cela, você tendo submissão às suas lideranças, você vivendo essa vida comum no corpo de Cristo. Não existe não, querido, esse negócio de eu me converti e eu sou a igreja e eu vivo a igreja isolada. Nunca a Bíblia ensinou isso. A Bíblia diz que a igreja tem que estar unida. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala assim: congregai-vos. Quem é que não congrega? O pecador não permanece na congregação do justo. Então, você que é justo, precisa entender isso, que você tem que viver a vida comum com os seus irmãos. Amém? A primeira fase todo mundo entendeu? Vamos encerrar com a segunda fase. A segunda fase é mais breve. Mas olha, preste atenção. Filipenses, vamos lá de novo comigo. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse negócio de temor e tremor significa: eu tenho que ter muito cuidado com a minha salvação. Eu tenho que ter muito compromisso com a minha salvação. O meu compromisso é uma aliança com Deus. E eu preciso desenvolver. Agora, Deus joga sobre você a responsabilidade de desenvolver a sua salvação. Como é que eu desenvolvo a salvação? Pergunta comigo, pergunta a mim bem forte. Diga: pastor, como eu desenvolvo a salvação? Não, diga bem mais. Como eu desenvolvo a salvação com mais força? 1, 2, 3 e... Isso. Como eu desenvolvo a salvação? Errais em não conhecer as Escrituras. E as Escrituras é mais ou menos isso. O desenvolver da salvação começa em você conhecendo o que está descrito e praticando aos poucos. Essa semana uma pessoa mandou para mim uma mensagenzinha. E eu disse para ela assim: se você e eu
me incluo, eu disse mesmo assim para ele. Se nós mudarmos 0,5% a cada 2 dias, em um ano a gente muda 100%. Em menos de um ano. 0,5%. E o que é essa mudança de 0,5%? É eu saber que eu tenho que praticar no que está aqui. Eu vou desenvolver a minha salvação. Olha, desenvolver é um compromisso seu, não é mais Deus. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer, o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, você recebe a palavra de salvação, recebe Jesus. Agora, ele diz, agora o homem tem um compromisso de desenvolver a salvação. Quando ele fala sobre desenvolver, vamos para Romanos 12. Fala sobre uma mudança de mente que você tem. Lembra que eu disse que você faz uma aliança com Jesus, mas você ainda continua aquele mentirosinho, aquele chamadorzinho de palavrão, que manda todo mundo para Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Senhor, não. Que ninguém pode, você tem pavio curto. Amados, o desenvolvimento da salvação é eu começar a conhecer que essas coisas em minha vida tem que começar, eu tenho que expurgar, jogar fora de mim isso, e eu começo a ter uma mudança com conhecimento na mente. A palavra entra na minha mente, e eu vou fazer com que essa palavra desça para o meu coração. Como é que a palavra entra na minha mente? Deixa eu te dizer uma coisa. O cortisol, ele é um hormônio. Só que ele faz você ser dependente muitas vezes das drogas, de um vício, de alguma coisa. Ele ativa para você, ele ativa o cortisol para você depois ser premiado com o hormônio do prazer. Porque ele ativa uma dependência, e ele, quando ativa a dependência, ele faz com que essa dependência seja coroada com prazer, com alguma coisa. Então o cara diz assim, eu não me controlo com pornografia. O cortisol está ali, ó, ativo em você. Você fica fissurado naquilo. Só que o hormônio do prazer, ele vai chegando. E aí você só faz uma coisa se você tiver convicção que você vai ser recompensado em realizar aquilo que você está fazendo. Por exemplo, o cara, ele olha a pornografia, ele é preso à pornografia, aí ele desenvolve esse ciclo de vício, ele vai aumentando a cada dia mais. Então, ele vai sentindo vontade de pecar, sem entender que aquilo é pecado. Ele olha para a pornografia, ele sente desejo de se masturbar, ele sente desejo, ele quer realizar o prazer. Então, o benefício, que é o prazer, ele está ativo lá no cortisol. Quando o cara realiza o prazer, ele realizou, já está dizendo o nome, prazer. Então ele foi coroado, ele foi beneficiado com o prazer, porque o cortisol estava ativo, chamando ele para fazer aquilo. Só, irmãos, deixa eu dizer um negócio aqui para ti. O cortisol, ele vai aumentando a cada dia. Esse cortisol, ele faz você ser mais chato. Já observou que tem umas pessoas que dizem, eu não sei porque é que todo velho é chato. Nem todos, né? Tem um bocado de velhinho que eu conheço que é um amor de pessoa. São amores. Mas já observou que a maioria é chato mesmo? Porque eles vão desenvolvendo. Isso é um ciclo, ele vai desenvolvendo a cada dia. Ele vai aumentando. Aquele ciclo vai aumentando. Ele quer se beneficiar, se coroar com prazer. Ele vai desenvolver mais raiva, mais rancor. Ele é mais emburrado. Amanhã ele é muito mais. Para o ano ele é muito mais. Ele vai envelhecendo. Então isso é um vício. O cortisol, ele é vicioso. Ele vicia você. Então o nosso corpo, ele é feito dessa natureza. Faz a gente ser dependente de algumas coisas. A gente pensa que
é porque eu sou assim. Não é, porque você nasceu com aptidão a desenvolver certas coisas, e aí você começa tendo, os desejos vão aumentando cada vez mais. Você sabia que a dopamina, ela vem, aí ela te coroa com prazer. Ah, que gosto, coisa maravilhosa. Então, ela te coroa com prazer ali. Porque o cortisol estava clamando lá atrás, antes. Só que é o seguinte, no pecado é uma coisa bem parecida. A gente nem pensa que o pecado, o pecado ele é desse jeito. A Bíblia fala sobre mente. Veja que o cortisol ele ativa na mente. Vontade disso, vontade daquilo outro, vontade de falar mal dos outros, vontade de se drogar, vontade de se prostituir. Então isso é o cortisol, ele ativa. A dopamina diz: eu sou aquele que coroa você, beneficio você com o prazer que você precisa. E a Bíblia fala que é onde é que está? Na mente. O pecado está na mente. A Bíblia diz: desenvolver a salvação é aqui também. Você era um cara que mentia, você tinha que mentir para ser recompensado. Que recompensa é essa? Bom, pelo menos eu me saí com a minha mentira. É o cortisol ali, ó, ativando, mais mentira, mais mentira. Quando o Senhor diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, Ele está dizendo para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo assim: agora chegou a hora de vocês começarem a conhecer a Bíblia, e a segunda fase é desenvolver a salvação. Conheça você fisicamente. Eu estou falando um pouquinho sobre ciência, mas eu quero dizer para você agora: conheça você cientificamente como é que seu corpo funciona. O seu corpo vai sentir vontade ainda de chamar palavrão, mente. Você vai sentir vontade de dizer coisas ruins contra alguém, mente. A sua mente, a sua alma. Vai ter dia que você não quer vir para a igreja. Onde é que está isso? Na mente, na alma. Observe que você está cansado, morto de cansado. Pega o celular e começa a olhar nas redes sociais. Você não queria vir para o culto, mas ativa na sua mente, porque as luzes, ativa hormônios que você é como se tivesse você tendo aquele prazer, você está sendo dopado, certo? Cortisol ativou e você dopou, a dopamina está ali, ó, lhe dando prazer em você olhar as redes sociais, e você nem imagina, diz que é quase igual às drogas, a maconha, a cocaína, você ser viciado em redes sociais. Então, há um descontrole, e a mente da gente aqui precisa ser trabalhada. Você pensando demais no pecado sobre fulano, ciclano, desejando, viajando, está onde? Na mente. Aí o Senhor diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, agora você precisa entender, a segunda fase é na mente. Você tem que trabalhar em você. Diga bem forte comigo: eu devo trabalhar em minha mente. Aí você vai começar conhecendo como é que você vai trabalhar na sua mente. Vamos para Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, que é uma coisa, eu gosto muito desse trecho aqui, quando eu falo sobre essas coisas, porque esse texto aqui é muito forte. Isso é muito forte aqui. Eu vendo aqui, eu disse: Senhor, isso aqui é uma lapada na nossa carne. Quando a gente lê isso aqui, a gente começa a entender: poxa, eu tenho que trabalhar na minha mente. A minha mente tem que ser trabalhada dentro disso aqui, para que eu desenvolva a minha salvação. Pastor, se eu não desenvolver a minha salvação, o que é que vai acontecer? Há uma possibilidade de você andar na carne. Sua salvação, se não for desenvolvida, você continua aquele crente safado, mentiroso, enrolão, compra e não paga, promete e não cumpre. Você é aquela pessoa sem domínio, sem controle. O pecado sempre vai estar dominando você. Mas eu nasci de novo, pastor. Por que eu não consigo? Pastor, parece que eu não nasci de novo. Nasceu. Precisa trabalhar na mente. Segunda fase, desenvolver a salvação. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém, pessoal. Então você vai ter que trabalhar em você. Não é mais Deus. O Espírito Santo começou a obra. Ele vai aperfeiçoar em você, com você. Aí ele diz aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas, ó, a mente aqui, ó,
pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Morrestes, e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí, ele vai dizer, como é que você vai fazer isso? Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Fazei, pois, morrer. Olha o versículo 5 agora. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o versículo 7 diz, ora, nessas mesmas coisas, veja, olha para mim agora. Paulo está dizendo aqui, o crente andava nisto, agora ele não anda mais. Aí alguém diz assim, o verdadeiro crente andava nisso. Eu vou dizer o seguinte para você, o crente não deve andar nessas coisas que outrora nós vivíamos nela. Não é questão do verdadeiro. Eu e você, meu filho, se eu e você não se cuidar, o pecadinho tenazmente nos assedia, irmão. Derruba. Diga ao seu vizinho, se tu não te preparar, se tu não estiver de pé, tu cai, irmão. Não tem bom não. Tem que estar em oração, consagração. Pastor, quando eu não estou vencendo um pecado, entra no jejum, entra na consagração, busca o Senhor. Quem está entendendo? Então aí ele está dizendo assim, olha, versículo 7, ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ninguém tem isso aqui nessa igreja. Ira, indignação, maldade, maledicência. Não tem nenhuma mulher maledicente aqui, é tudo ninguém reclama nada. Os homens também. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestis do novo homem que se refaz. Diga comigo, se refaz. Diga mais forte, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha para mim. Ele diz, esse homem, a Bíblia diz claramente que esse homem vai se revestir de um novo homem agora, que se refaz no pleno conhecimento. Então é a mente, você vai conhecendo, poxa, eu não posso fazer mais isso. Quem está vendo aqui que está escrito aqui, ó, no versículo 5, fazer morrer a vossa natureza eterna, prostituição, impureza, tudo purinho aqui, ninguém pensa maldade. Os homens, meu Deus, tem uns olhares tão santos, pode passar, sim ou não? Ele está dizendo, fazer morrer isso. Ô pastor, e quando eu não consigo fazer isso? Mentira, lembra do cortisol? Ele vai ativar em você essa mentira, para você ficar preso a essas coisas. Não pode passar uma mulher que o cara fica capaz de quebrar o pescoço. Entenderam agora? Isso é um treinamento. Como você foi treinado a ser beneficiado, lembra o prazer, o hormônio do prazer, olhar, viu, ai, como foi bom. Fizesse o quê? Nada. Perdesse seu tempo. Pecasse. A língua desse tamanho, mete o cacete em todo mundo, falando mal um dos outros. Aí a Bíblia diz assim, vocês têm que se despojar de tudo isso. Essa maldade que tem no coração. Tomara que ele se ferre, que dê errado, que a vida dele dê para trás. Isso é maldade. O que você joga, vem para você. Não precisa que só vai, não. Vai, pega lá. Mas também vai pegar em você também. Então Deus está falando aqui, como é que eu desenvolvo minha salvação? Segunda fase, fazendo essas coisas, tudo em morrer na minha vida. Diga ao seu vizinho, crente não pode estar com mentira não, irmão. Amém? Se um dia uma pessoa está conversando comigo, vamos mentir, vamos dizer, eu não vou dizer não, diga só. A gente vai se ferrar, eu quero me ferrar aqui, mas eu não vou dizer mentira não, e acabou a história. Entenderam agora, minha gente? Você trabalha numa empresa, você quer o seu saláriozinho ali garantido? Amém ou não amém?
que você fica coitando, botando a mão em cima de um safado dentro da empresa, que fica botando o teu patrão para trás? Que crente é você, meu irmão? O Senhor está falando com você também. Isso é nada mais, nada menos, sabe? Isso é mentir para si mesmo, mentir para o outro. Fulano, o que é que você acha de cicrano? Não, é boa. É um miserável que está roubando na empresa, que rouba no tempo, que mente o tempo todo, que comprou. Tenha cuidado, amado. Amado, é isso que o Senhor está dizendo. Agora, vocês estão aprendendo a ser crente. Ou seja, desenvolver a salvação é isso. Nós não temos mais tempo, mas eu quero só ler o versículo 12 que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o que ele manda fazer. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai. Então ele está dizendo assim, é assim que vocês vão desenvolver a salvação. Essa é a segunda fase. Esse é o conhecer da Bíblia. Amém ou não amém? Esse é o conhecer da Bíblia. E aí o Senhor fala no versículo 16, Bíblia, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão, em vossos corações. Amém ou não amém? E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quem aprendeu? Primeira fase, eu faço aliança. Segunda fase, eu continuo desenvolvendo a salvação. Agora, imagina você se converter e ficar em casa. Imagina você se converter dizendo, eu não preciso de uma igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja, mas você depende de estar ricamente instruídos, como diz o versículo 16 agora. Juntos. Nós, como crentes, temos que estar juntos na igreja. Efésios fala que Deus levantou pastores. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Você precisa da palavra na igreja. Você precisa estar nos cultos. Não tem essa de ficar em casa não, irmãozinho online. É para você agora. Você que está em casa de boa aí, ó, babando de boa aí em casa. Não, tem que estar aqui. Ah, mas eu estou aqui, pastor, de boa. Irmão, tudo bem, você não pode estar aqui, amém. Mas olha, não fique em casa, querido. Você precisa correr para os cultos. Aqui, ó. Está cheinha a igreja aqui. Amém ou não amém? Falta você. Acho que tem uma, duas, uns 5 cadeiras, 6 cadeiras aqui desocupadas só. Falta você. Então, nós precisamos cultuarmos, estarmos juntos. A gente precisa romper a nossa carnalidade. Diga, eu preciso romper a minha carnalidade. A primeira coisa que você faz é, eu creio em Jesus e vou estar junto com a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, e dê um forte aplauso para o Senhor Jesus.